Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Área 1. Aqui nós discutimos as estratégias e também a interpretação exata das Escrituras Sagradas para que eu e você possamos desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus. O objetivo do Área 1 é esse, é fazer com que você e eu também desenvolvamos um relacionamento mais íntimo com Deus. Área 1 é exatamente isso, é a área mais importante da sua vida. É o seu relacionamento com Deus. A partir desse guarda-chuva, a partir dessa área sendo bem desenvolvida, eu e você, nós podemos construir uma vida abundante em outras áreas. Então o objetivo do Área 1 é exatamente esse, é fazer com que você desenvolva esse relacionamento e conheça mais a Deus. E a única maneira de você conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, é você lendo a sua palavra, é você lendo a Bíblia, meditando no que ela diz, aplicando o que ela diz na sua vida e procurando buscar a Deus em oração, tá bom? Eu sou Gabriel Sobeó, tem gente que está chegando agora aqui no meu perfil, mas eu sou Gabriel Sobeó, não sou pastor, não sou um reverendo, mas sou um irmão que tem se esforçado por trazer a palavra de Deus daquilo que ele sabe, né? Eu tenho aprendido bastante, eu tenho recebido muito da parte de Deus de graça e eu quero contribuir aqui com você também de graça com esse conhecimento. Então vamos lá, Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no seu capítulo 12, versículo 37. Diz assim a palavra do nosso Deus: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Mas por conta dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Só esse texto já seria suficiente para a gente desbravar bastante o conteúdo, mas eu vou avançar aqui para a gente terminar o capítulo 12. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não crê em mim apenas, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então vamos meditar aqui nesse trecho. Eu preciso buscar Deus em oração, então feche seus olhos, abaixe sua cabeça e ore junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai, eu te peço a tua misericórdia e graça sobre a minha vida. Esse é um texto absurdamente complexo. A tua palavra nos traz, Senhor Deus, essas entrelinhas, Pai, e eu quero me prender aqui naquilo que o Senhor tem me falado, Senhor Deus, tem me ensinado ao longo desses anos, Senhor Deus, na igreja presbiteriana e também bebendo de conteúdos, conhecimentos, Senhor Deus, de vários homens inspirados pelo Senhor, vários homens que são consagrados a Ti. Eu te peço, Senhor Deus, que eu possa traduzir esse texto, Pai, trazer a interpretação exata dele, não segundo o meu próprio entendimento, não segundo o meu próprio coração que é pecaminoso, mas segundo a Tua boa vontade, Senhor Deus. Que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos aqui para levar essa palavra aos corações. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Diz assim, versículo 37 do capítulo 12, eu vou ler e a gente vai meditando versículo por versículo. A gente já viu que Jesus havia curado um cego de nascença e os fariseus tentaram pegar em pedras para matá-lo. A gente já viu que Jesus havia ressuscitado Lázaro e um grupo dos judeus que estavam ali em Betânia tinham crido em Cristo e outro grupo tinha ido até a sinagoga lá em Jerusalém para anunciar aos fariseus o que Jesus estava fazendo, ou seja, até o ponto de curar Lázaro, ele tinha curado, até o ponto de trazer a vida para alguém que estava morto há 4 dias, ele tinha feito. Então, existiam judeus que não acreditavam em Jesus.
Os principais fariseus já tinham dito que quem cresce em Jesus, quem proferisse ser ele o Cristo, o Messias, iria ser expulso da sinagoga. Então Jesus está nesse ambiente aqui, ele entrou em Jerusalém, agora há pouco, né? A gente acabou de ler no capítulo 11, no capítulo 12, aqui no início desse capítulo, ele entrando de forma triunfal em Jerusalém, e agora ele chega diante das pessoas, e embora tivesse feito muitos sinais, ou seja, muitos prodígios, muitos milagres na presença do povo, eles, ou a maior parte do povo, não creu em Jesus. Não creu em Jesus. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que está registrado lá em Isaías 53, versículo 1. Então, Isaías 53, versículo 1, você vai encontrar esse trecho. Senhor, quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías foi um profeta conhecido como profeta maior, não pela sua importância, apesar dele ter sido bem importante para o povo, mas sobretudo pelo tempo do seu ministério dedicado a Deus. E ele foi chamado por Deus, vocacionado por Deus. Você vê essa vocação de Isaías lá no capítulo 6, no chamamento, quando ele encontra com a glória do Deus Criador de todas as coisas. E diante do trono daquele que estava sentado ali, enchendo o templo, enchendo o local onde Isaías estava, tinham serafins cobrindo com 2 asas os seus olhos, cobrindo com suas 2 asas os seus pés, e com outras 2 asas eles batiam as suas asas literalmente em serviço a Deus. Essas 2 asas que cobriam os olhos dos serafins era para representar que a santidade, a glória, a majestade do Deus que criou todo o universo é tão alta, tão sublime, que nenhum ser humano, nenhum ser vivente, nem anjos, podem contemplar a glória do Deus Pai, sem que morra. Então, os serafins, eles cobriam os olhos, eles não poderiam ver a glória de Deus. E com as outras 2 asas, eles tinham 6 asas, enfim. E esses serafins, que é um tipo de ser celestial, de anjo, então ele cobriu os 2 pés com as outras asas, no sentido de ele não podia nem mesmo tocar no chão, que era um chão santo. Então ele cobria os pés, representando essa santidade de Deus, e com as outras 2 asas, as 2 asas que sobravam, ele voava. O sentido de voar, nesse trecho das Escrituras, lá em Isaías 6, é o sentido de servir a Deus. Eles estavam ali servindo o Criador. E então Isaías diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios e eu também tenho impuros lábios. Purifica-me. E então, o anjo, né, esse serafim, ele sai, pega uma tenaz, é como se fosse uma pinça, imagina uma pinça grande aí, de carne ou algo do tipo. Ele pega essa tenaz e ele tira uma brasa viva diretamente do trono de Deus. Ele tira essa brasa viva e toca nos lábios de Isaías, fazendo com que Isaías estivesse totalmente purificado. E então Deus diz, a voz que habita no imarcessível céu, dizia para Isaías: a quem enviarei? Como é que eles ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles crerão se não ouvirem? Se não há quem fale, quem profira as palavras? Então Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. E então Deus envia Isaías para o meio do povo para evangelizar ou trazer as normas, as profecias da parte de Deus. E Isaías, assim como Jeremias, Ezequiel, proferiu muitas das profecias que se cumpriram em Cristo Jesus. Quando Jesus veio, anos e anos, centenas de anos depois de Isaías, ele cumpriu grande parte das profecias que Isaías proferiu. Então Isaías, ele teve um papel até ingrato da parte de Deus. Ele pregava o evangelho, ele era alguém enviado da parte de Deus, ele pregava aquilo que o povo deveria fazer, as correções, a nova postura que o povo deveria adotar, só que o povo não cria nele. O povo não se convertia do seu mau caminho. Vocês lembram de João Batista? A gente viu aqui no Evangelho de João o ministério de João Batista, né? Preparando o caminho do Senhor, endireitando o caminho do Messias, trazendo o povo a um verdadeiro arrependimento. E o povo simplesmente não vinha ao arrependimento. Como é que João Batista morreu? Foi através da filha da amante de Herodes, que era esposa do irmão do rei Herodes. E essa filha, ela começa a dançar na frente do Herodes e o Herodes promete a ela fazer o que ela pedisse. E ela pede a cabeça de João Batista. João Batista já estava preso a essa altura e o Herodes concede isso, arranca, degola, literalmente, decapita ali João Batista, sendo ele, segundo o próprio Cristo, dos nascidos de mulher,
o maior que já pisou nessa terra, João Batista, humilde. E olha que ele não tem nenhum livro como o profeta Isaías tem escrito na Bíblia. Será que você consegue perceber? O profeta Isaías, ele tem uma missão ingrata, pregar, e Deus tinha dito, eles não crerão, Isaías, eles não crerão. O próprio Jesus agora estava aqui, encarnado, já estava no último ano do seu ministério, tinha entrado depois de 3 anos, basicamente, fazendo os seus sinais, os seus milagres, que começaram lá com a transformação de água em vinho nas bodas, né, no casamento que aconteceu lá em Caná da Galileia, na região que ele morava. Então ele transformou, começou ali o seu ministério no primeiro ano, a gente viu isso logo no capítulo 2 do Evangelho de João. Jesus começou ali o seu ministério, recrutou os seus discípulos e ele saía de cidade em cidade trazendo curas, milagres, salvação, livramento, expulsão de demônios. Ele curava lepra, enquanto as pessoas não podiam tocar no leproso, senão adquiriria lepra, já que era uma doença tão contagiosa, Jesus ele tocava no leproso e o leproso recebia a sua cura, o leproso recebia a sua purificação. Literalmente a lepra representava todas as doenças da raça humana. É claro que existiam outras doenças que matavam, mas a lepra era característica por apodrecer a carne. É a hanseníase dos dias de hoje. Então, enquanto alguém que tivesse lepra precisava viver a parte da sociedade, distante, vivia nas cavernas, vivia nos desertos, não podia ter contato social, mais ou menos o que a gente está encontrando hoje, né, no coronavírus. Alguém que tem coronavírus fica mais ou menos confinado na sua casa, não pode sair para o trabalho, algo do tipo, porque senão vai contaminar outras pessoas. Então Jesus, ele ia até onde essas pessoas estavam, com o seu poder sobrenatural, com a sua santidade, e ele tocava nessas pessoas e essas pessoas eram purificadas. Então, Jesus trazia para essas pessoas não apenas a cura, mas também o resgate dessa vida social que era retirada dessas pessoas que tinham doença. Então, Jesus curava cegos, curava cegos de nascença, mudos de nascença, endemoniados, ele curava lunáticos, ele curava todos, paralíticos, coxos, pessoas que andavam de cadeira de rodas, a mulher com fluxo de sangue, hemorragia interna, que tinha gastado todo o seu dinheiro com a medicina humana. Então esse Jesus, sendo todo poderoso, sendo o Deus que desceu até nós para habitar em nosso meio e para morrer na cruz em nosso lugar, esse Cristo, que é muito maior do que Isaías, pregou o evangelho, pregou arrependimento, pregou salvação, disse, ei, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que entra pela porta, aquele que passa pela porta que sou eu, o porteiro, esse é dos meus filhos. Aquele que crê em meu nome, eu e o Pai demos a ele o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que são santificados, que creem, se arrependem e que me buscam e que sabem que eu vim do Pai, esses receberão vida eterna. Então esse Jesus que prometeu todas essas coisas, que operou vários sinais, que operou prodígios, obras, a quem o Pai apareceu lá numa nuvem e proferiu, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Esse mesmo Cristo pregava o evangelho e as pessoas não criam. Então, meu irmão, se eu estou aqui desse lado pregando esse evangelho, o evangelho de Cristo, não me surpreende o fato de terem 3 pessoas aqui ouvindo. Eu honro essas 3 pessoas que estão aqui ao vivo. Honro cada um de vocês, porque para mim é uma alegria. 3 pessoas que pararam o seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Da minha boca, que sou um pobre coitado. Agora, naquela época, Jesus, ele anunciava as boas novas, ele anunciava a salvação, ele anunciava o juízo, ele anunciava o arrependimento e as pessoas não criam nele. Pelo contrário, se dirigiam até os fariseus para dizerem, olha, Jesus está enganando mais as pessoas ainda, hein? Jesus agora inventou de ressuscitar Lázaro. Se brincar, ele estava lá dentro do túmulo e as pessoas estavam de madrugada levando comida para ele. Ele não estava morto coisa alguma. Ou seja, as pessoas diante do impossível, diante dos milagres operados por Jesus, eles não creram. E é isso que ele diz aqui no versículo 37 e 38. Embora Jesus tivesse feito muitos milagres, ele fosse o Senhor de toda a sabedoria, o Deus eterno, não creram nele os principais judeus e fariseus. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? O profeta Isaías disse isso lá atrás. E quem foi revelado? A quem, Senhor? Foi revelado o braço forte do Senhor. A quem, Senhor, foi revelado as tuas obras, o braço direito, o braço forte de Deus, né? Esse braço que ele representa aqui, o profeta Isaías, significa as obras de Deus. A quem, Senhor, foi revelado as tuas obras?
E aí, olha o que ele diz, complicando um pouco aqui a nossa compreensão. Por isso não podiam crer, porque Isaías tinha dito isso. Isaías disse: Deus cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e por acaso se convertam e sejam por mim curados. Olha o que Isaías disse. Olha só o que Isaías diz lá no capítulo 6, versículo 9 a 10. Justamente no chamamento de Isaías, Deus diz: Isaías, vá lá, você vai pregar o evangelho, mas eles não crerão, porque eu ceguei os olhos deles, para que eles não vejam. Eu endureci o coração deles, para que eles não creiam com o coração, para que porventura crendo e me vendo as minhas obras de fato, eles venham a se arrepender, se convertam e sejam por mim curados. O que Deus está dizendo em última análise aqui é dizendo assim, olha, esses homens, o povo judeu, ou grande parte deles, os fariseus, foram cegos por mim, pela minha soberania. Mas como assim, Gabriel? Como é que Deus pode ter cegado as pessoas para que elas não crescem? Não foi isso que Deus fez com Moisés, com o faraó lá no Egito? Através de Moisés, o faraó estava sendo convidado por Deus a permitir com que todo o povo fosse ao deserto adorar a Deus e voltassem para a terra prometida, a quem ele tinha prometido aos pais de Moisés. Os pais, quando eu me refiro aqui, é muito mais do que a primeira ascendência, tá? A árvore genealógica de Moisés aqui, ele já estava 400 anos dos primeiros pais, que foram Abraão, Isaac e Jacó. Então eles já estavam ali há 400 anos no Egito, 400 anos escravizados, chegou Moisés, Arão e Miriam, por exemplo. Eram os 3 filhos da mesma mulher. E Arão era irmão de Moisés. Moisés, Arão e Miriam eram levitas, eram da tribo de Levi. E Moisés foi chamado por Deus, lá na região onde estava habitando junto com seu sogro Jetro. Ele tinha fugido do Egito, ele tinha abandonado o Egito e as panelas gordas do Egito, né? Ele era filho da filha de Faraó. Então, aquele faraó, que era basicamente seu avô adotivo, tinha morrido, e então o seu filho assumiu o trono. Esse filho foi criado como irmão de Moisés, você deve lembrar da história. E Moisés agora, ele não se conformava com o fato de os seus irmãos verdadeiros legítimos, ele sabia que ele era judeu, ele sabia que ele era hebreu, ele não se conformava com o fato dos seus irmãos sofrerem afrontas, escravidão. Então ele abandonou o conforto do palácio no Egito e ele fugiu lá para a região onde Jetro estava. Chegando nessa região, ele salvou as filhas de Jetro de um ataque de pastores que estavam sendo rudes com elas. E ele se casa então, finalmente, com a sua esposa, aquela que seria mãe dos seus 2 filhos. Moisés então passa a ser pastor de ovelhas lá junto com Jetro. E ele já tinha 40 anos quando saiu do Egito. Ele passa mais 40 anos ali na região de Jetro, até que Deus chama Moisés acendendo numa sarça ardente. Literalmente, Deus arde aquela sarça, né? Faz com que aquela sarça fique em chamas, mas ao mesmo tempo ela não se consumia. E ele chama Moisés e começa a falar com Moisés. Primeira coisa que ele fala: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que estás pisando é uma terra santa. Por que uma terra santa? É porque realmente a terra do sogro de Moisés, Jetro, era uma terra santa, uma terra consagrada a Deus? Não, porque ali era a terra onde Deus estava pisando. E naquela terra, aquele momento ali, aquele instante, aquela região se tornou santo por causa de Deus. Então Moisés tira a sandália dos pés e recebe de Deus a missão de ir libertar o povo judeu, o povo hebreu, o povo judeu lá do Egito. Então Moisés, ainda relutante, ele volta para o Egito, ele comissiona ali Arão, seus irmãos, ele diz que quem o enviou tinha sido o grande eu sou, né, o Deus que criou todas as coisas, o Deus de todo o universo, que tinha visitado o sofrimento dos hebreus ali na escravidão. E ele diz para Faraó: olha, está na hora de você libertar os hebreus. Nós já te servimos aqui há 400 anos. E a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó. É Deus que inclina o coração do rei, meu irmão. Ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Se ele quiser que o rei mais ímpio do mundo seja favorável a você, ele vai fazer com que isso aconteça. Se ele quiser quebrantar o coração do rei, fazer com que o rei creia nele, se arrependa, assim como aconteceu com Nabucodonosor no tempo de Daniel, no tempo do exílio babilônico, ele vai fazer. É Deus que inclina o coração do rei para a guerra ou para a paz. E ele inclinou o coração de Faraó ali para negar a Moisés, porque ele tinha um propósito muito maior.
ele tinha o propósito de manifestar a Faraó e ao povo egípcio e a todos os outros povos que recebiam as notícias. Hoje em dia, se acontece alguma coisa nos Estados Unidos, nós ficamos sabendo através da internet, do Twitter, de alguma notícia. Naquela época era muito comum ter povos, pessoas que ficavam sabendo dos feitos de outros povos, dos feitos de outros deuses, né? É certo que só existe um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que é pai do Senhor Jesus. Mas os outros falsos deuses, os outros deuses dos outros povos eram falsos. E esses outros deuses, teoricamente, segundo as histórias e tradições, realizavam grandes feitos. Então Deus, ele queria fazer célebre o seu nome diante dos povos. Ele queria causar terror, pânico diante dos povos que estavam ali na região de Canaã. Deus tinha prometido a Moisés que ele iria libertar o povo hebreu, descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que esse povo iria possuir a terra de Canaã. E essa terra de Canaã estava habitada por muitos outros povos. E que Deus tinha prometido a Moisés que o povo hebreu, ele iria invadir aquela região, expulsar aqueles homens, porque aquela região tinha sido dada por herança ao seu pai Abraão. Então Moisés, eu não vou me delongar muito nessa história, então Moisés, ele se apresenta para o faraó várias e várias vezes, ele diz o que vai acontecer em cada uma das pragas e acontecem ali as 10 pragas do Egito. Na 10ª praga, o primogênito seria morto. O primogênito de todas as casas no Egito, inclusive dos hebreus, seria morto, se não tivesse sobre os umbrais da porta o sangue de um cordeiro puro, sem defeito, de 1 ano. Então Moisés instruiu os hebreus, ele não instruiu os egípcios, ele tinha dado chance aos egípcios de se arrepender, ele tinha dado chance suficiente de Faraó, que já tinha vindo a peste das rãs, o mar já tinha ficado em sangue, já tinha vindo ali a peste dos gafanhotos, e agora chegou o momento de Deus mandar o anjo da morte matar o primogênito do Egito. E então ele manda esse anjo da morte, só que Moisés tinha avisado para todo o povo hebreu para passar nos umbrais das portas, literalmente o sangue do cordeiro. E esse sangue do cordeiro aponta para o sangue de Jesus, que seria vertido na cruz do Calvário. Então, o anjo da morte, quando passava nas casas hebreias, né, na casa dos hebreus, ele viu o sangue e ele sabia que ele não podia entrar, ele não tinha permissão para entrar. Nas outras casas, ele simplesmente matou os primogênitos. Então, o que é que acontece aqui? Faraó, doído com a morte do seu filho, do seu primeiro filho, né, do seu filho unigênito, ele fala para Moisés que era para ele levar logo o povo de uma vez. Moisés caminha com o povo ali no deserto, ele está se encaminhando para diante da terra de Canaã, quando entre ele e o grupo de egípcios que tinha vindo guerrear e matar todos os povos ali, todo o povo hebreu no deserto, entre ele e os egípcios existia o mar morto, né? o mar vermelho, não é isso? O mar vermelho que foi aberto por Moisés, exatamente, o mar vermelho. Então, não tem como eles passarem. O povo começa a murmurar e dizer, Moisés, você nos tirou de lá do Egito para a gente morrer no deserto, não é possível. Então, Deus faz um grande feito, o maior de todos, maior do que todos os outros 10 sinais. Ele abre o mar para que o povo hebreu pudesse passar a pés enxutos. E isso simboliza aqui, para ficar muito claro, simboliza aqui algo muito significativo. O mar, ele era conhecido como sendo inimigo do povo judeu. Os judeus, eles não eram desbravadores de mares, eles não guerreavam com outras regiões pelos mares como os vikings fizeram, ou como os britânicos fizeram lá na frente. Eles tinham pavor do mar, eles acreditavam que existiam monstros marinhos. E quando Deus faz abrir o mar vermelho ali, e faz o povo passar a pés enxutos pelo mar, ele está mostrando que ele governa sobre as forças da natureza, que ele governa sobre todo o universo, e que ele vai fazer o seu povo passar a pés enxutos por sobre o inimigo das suas almas. Então o mar representava o inimigo. Eles achavam que eles iam morrer ou no mar ou iam morrer na mão dos egípcios. E eles passam a pés enxutos. Quando o último hebreu passa no mar, Deus fecha o mar diante dos egípcios e muitos deles morrem ali. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que Deus, segundo escreveu o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele salva a quem quer. Ele tem misericórdia de quem ele quer. E aqui fica claro para nós que Deus, segundo escreveu o profeta Isaías também, cegou o entendimento daqueles judeus, dos fariseus. Anás e Caifás estavam cegos.
Eles não podiam ver, não era do interesse de Deus que eles crescem. Olha que coisa forte. É isso, pô, Gabriel, então você está trazendo aqui um panorama da eleição. Sim, eu acredito que Deus, assim como escreveu o apóstolo Paulo, predestinou para si aqueles que de antemão ele separou. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:28, por exemplo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso que Jesus diz, olha, diante dos discípulos, nenhum de vós me escolheu, eu vos escolhi a vocês outros. Nenhum daqueles que o Pai me deu, olha só, em outra passagem ele diz, Jesus diz, nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Ninguém pode arrebatar aqueles que o Pai me deu da minha mão. Então aqueles que o Pai me deu não se perderão, exceto o filho da perdição, que foi Judas. Porque Deus já tinha decretado que Judas iria trair Jesus, e que ele não era filho da aliança, que ele não ia ser salvo. De fato, Judas não foi salvo. Então Deus ele tem dois ambientes depois da vida. Os céus, para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, para aqueles que foram escolhidos e que comprovaram essa eleição, essa escolha, perseverando até o final, crendo em Cristo Jesus e buscando as suas palavras, buscando cumprir a sua prescrição, buscando cumprir os seus mandamentos, se arrependendo quando pecam. Então, essas pessoas vão para o céu, não por mérito próprio, pelo contrário, por conta dos méritos de Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz por esses, a quem ele escolheu. E também existe o segundo ambiente, aquele ambiente de condenação eterna, o inferno, onde o diabo e os seus anjos sofrerão eternamente, assim como todos aqueles que rejeitaram a Jesus, todos aqueles que não creram no seu nome. Você não é obrigado a concordar comigo com relação a essa doutrina da eleição, mas o que eu quero trazer para você é essa dupla realidade. A realidade de que Deus elege para si o seu povo, que ele escolhe o seu povo, que ele segue o entendimento daqueles que não são escolhidos. Mas aqueles que são escolhidos, eles precisam caminhar até o final de suas vidas, perseverando nessa missão, perseverando no conhecimento de Deus, crescendo nesse conhecimento, se arrependendo, buscando a Deus. É assim que se confirma a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever lá em Filipenses, dizendo assim, olha, confirmem a vossa salvação. Andem de modo digno da salvação a quem vocês têm sido chamados. Então, o andar de forma digna é o andar nas obras de Cristo. É eu ser salvo por Deus, saber que não teve mérito algum na minha salvação, saber que eu não sou bonzinho e por isso Deus me salvou, e saber que agora, porque Ele me salvou, eu preciso caminhar com Ele, eu preciso andar nas obras que Ele separou para mim, eu preciso mergulhar nas Escrituras Sagradas e conhecer esse Deus, e conhecendo esse Deus, me conhecer, e me conhecendo, viver para a glória dEle, entendendo para o quê, ou por quê, qual foi o motivo pelo qual eu fui criado. Trazer glória e louvor ao nome de Cristo Jesus. Então, a nossa realidade aqui, exposta nesse texto, né, no capítulo 12, é de que Deus cega o entendimento, cega os olhos, fecha os corações daqueles que não foram escolhidos. E, obviamente, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se Deus, lá em Romanos, se Deus ele age com misericórdia com quem quer, de acordo com o seu beneplácito, de acordo com a sua boa vontade, quem somos nós para dizer que Deus seria injusto ao fazer isso? Nós que somos injustos. E muitas vezes sou eu e você que cremos em Cristo Jesus de forma sincera, que achamos injusto o fato de Deus não ter escolhido alguns. Mas aqueles que não são escolhidos, aqueles que andam à deriva, que não querem crer no nome do Senhor Jesus, aqueles que não querem viver a vida para Cristo, eles não estão nem aí, não estão um pouco se lixando se Deus escolheu ou não eles. Porque eles são rebeldes. A palavra de Deus diz lá em Efésios que nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não merecemos coisa alguma da parte de Deus. Mas mesmo assim, Ele nos confiou a nós outros que cremos as promessas do seu reino. Ele nos confiou o conhecimento do seu Filho. Ele amoleceu o nosso coração. Ele nos deu olhos para ver. Ele nos ressuscitou soprando o seu Espírito em nós para que nós pudéssemos ter vida em abundância, segundo está escrito aqui no Evangelho de João. Então eu e você que cremos, precisamos crer que Ele é soberano e que Ele sabe fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade. E que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, como dizem as Escrituras. Então o que Jesus está dizendo aqui é, ei, o que o profeta Isaías disse se cumpriu.
para que com os olhos vendo não consigam ver, e com o coração não consigam se converter, e por mim sejam curados, porque se eles se converterem, eles vão ser curados por mim. Isto disse Isaías porque viu, Isaías disse isso lá atrás, sei lá, 400 anos antes de Jesus, ou 700, eu não estou muito bem lembrado mais aqui, centenas de anos antes de Jesus vir, Isaías viu a glória de Jesus e falou a respeito dele. Os fariseus que se vangloriavam do profeta Isaías, que diziam assim, não, o profeta Isaías é o nosso profeta, o profeta Elias é o nosso profeta, o profeta Jeremias é o nosso profeta, e os pais deles foram quem mataram Isaías, Jeremias, Ezequiel, Elias, não morreu, né? Enfim, mas queriam matá-lo. Foram os pais desses fariseus, foram aqueles que eram cheios de religiosidade. Gente, a religião é boa. Religião significa se reconectar com Deus. A religiosidade, que é o resumo de obras, o resumo de regras que fazem com que eu, ao cumprir essas regras, me torne merecedor da salvação, isso afasta a pessoa de Deus. Porque não existe nada que nos aproxime de Deus senão que seja Cristo Jesus, morto e crucificado. Não é um conjunto de regras que vai fazer com que eu e você nos tornemos mais próximos do Senhor Jesus. É a palavra dele, é mergulhar nessa palavra, procurar cumprir essa palavra, mas ao mesmo tempo crendo que o Senhor Jesus é poderoso para nos salvar, poderoso para trazer perdão e arrependimento para o nosso coração. Então olha só o que ele diz no versículo 41, no capítulo 12 do Evangelho de João. E isto disse Isaías porque viu a glória de Jesus e falou a respeito de Jesus. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Olha só o que ele está dizendo. Diante das autoridades do povo, diante de alguns judeus, dos principais fariseus, houveram pessoas que creram em Jesus, que diziam assim, poxa, Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, chegou para Jesus à noite, porque ele não queria ser visto pelos outros colegas fariseus, ele não queria ser expulso da sinagoga, ele procurou Jesus de noite e disse assim, olha, Senhor, é certo que você é mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais, curas, milagres, se não for da parte de Deus. Então eu creio que o Senhor é mestre. Só que Nicodemos voltou à corja dos fariseus. Ele não se submeteu, ele não abandonou as suas más obras, ele não abandonou as suas amizades. É como alguém que se converte a Cristo Jesus e continua com aqueles amigos de barzinho, aqueles amigos de balada. Deixa eu te dizer, meu filho, você não pode amar a glória dos homens. Eu, quando me converti a Jesus, de fato e de verdade, eu perdi centenas de amigos de balada. Amigos que diziam assim, Gabriel não é mais o mesmo não, velho. Caramba, Gabriel tá abandonando a gente. E eu precisava amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Esses meus amigos, deixa eu trazer mais para cá, esses meus amigos, eles não eram meus amigos assim como Cristo era, que deu a vida por mim, para me salvar. Então, eu tenho um amigo, eu tenho um grande amigo, que ele nasceu basicamente comigo, e o grande calo, eu não estou querendo julgar aqui a situação dele, mas o grande calo da vida relacional dele com Deus é o fato de ele não querer abandonar os seus amigos, aqueles amigos, entenda, que você não é obrigado a abandonar os seus amigos no sentido de nunca mais falar com eles, mas ele não quer abandonar os habitats desses amigos, que são balada, que é showzinho, Wesley Safadão, que é isso e aquilo, que é barzinho, tudo que leva ele para longe de Deus. E ele é duro para reconhecer isso. Então ele diz, não, eu consigo ter um relacionamento com Deus mesmo dessa forma, mas ele mesmo reconhece que logo depois de fazer essas coisas, ele permanece frio, com o coração cauterizado, depois de ter se relacionado com diversas outras mulherzinhas. Então, minha irmã, meu irmão, se você está aqui, se você tem grandes amigos de balada, pelo amor de Deus, diga para esses amigos que você agora crê em Cristo Jesus e que você está disposta a ser amiga deles, ou amigo deles, desde que vocês não precisem ir, para serem amigos, para balada. Eu ia para balada quando era mais novo e os meus amigos diziam assim, caramba, se tu não vai sair com a gente, tu não é mais nosso amigo. Eu dizia, não, velho, eu quero ser amigo de vocês, mas se for necessário sair para ir para balada, desagradar o meu Deus, desonrar o que ele diz na sua palavra, sua busca por santificação, para me tornar amigo de vocês, esse não é o tipo de amizade que eu quero. Então, eu deixei de lado muitos amigos. O que eu quero que você entenda é isso. Você pode sim deixar de lado muitos amigos e muitos outros vão vir. Aqueles que te aproximam de Deus, aqueles que te encorajam a permanecer vigilante, aqueles que te encorajam a se arrepender quando vocês pecam, aqueles que te encorajam a buscar santificação, aqueles que te encorajam a ir para a igreja, a buscar o Senhor, aqueles que leem a Bíblia com você. Esses são seus amigos. Ei,
Ah, não, Gabriel, mas eu não tenho esses amigos. Você vai ter, tenha paciência. Eu tô aqui, velho, também, para ser seu amigo, para te ajudar a tirar suas dúvidas. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas, por conta dos fariseus, não confessavam Jesus como Senhor. Por isso que Jesus vai dizer, é necessário que você creia em mim, não só com o intelecto, mas com todo o coração, e que você confesse com a sua boca que eu sou o Cristo. Por isso que o confessar é tão importante. Se você me negar, eu negarei diante do meu Pai. Se você me confessar, eu te confessarei. Ou seja, eu confessarei que você é meu filho, que você é meu irmãozinho, diante do meu Pai. O meu Pai que está nos céus. Por isso que Jesus diz isso. É necessário que você confesse com a boca, porque eles creram no coração, mas não confessavam. Por quê? Porque no coração deles tinha um outro ídolo. O coração deles dizia assim, velho, tu vai perder. Tu vai perder a boquinha de ser fariseu, tu vai perder o status social, tu vai perder de verdade essa postura social, esse reconhecimento da comunidade de Israel por conta desse impostor. Era isso que os fariseus queriam colocar como medo diante das autoridades, diante das pessoas que criam em Jesus. Aqueles que criam em Jesus perderiam o seu lugar na sinagoga. Imagina você ser um cara muito importante na comunidade de Israel, a comunidade do seu bairro aí. Você é um cara muito importante, você é uma pessoa que é sempre chamada para decidir os conselhos e tudo, e você perder todo esse reconhecimento porque agora você crê em Cristo Jesus. Não é assim que acontece? Quando você, por exemplo, tem uma família toda de pessoas que fazem macumba, pessoas que adoram a Iemanjá ou que fazem ali o candomblé ou algo do tipo. Eu não estou pregando aqui um combate à liberdade religiosa, não. Cada um tem o seu direito de manifestar a crença que tiver. Porém, imagina que você está nessa família, que você tem uma posição de ser quase um futuro macumbeiro ou algo do tipo, de grande status, e agora você decide crer em Jesus. Olha a batalha social que você vai ter que enfrentar. É difícil. Por isso que Jesus diz a palavra do semeador. Uma semente caiu na estrada e foi logo comida pelos passarinhos, pelos pássaros. Uma outra semente caiu em solo rochoso. E logo, como não tinha muita profundidade, ela cresceu, a planta cresceu, só que ela não alcançou profundidade de raízes. Ou seja, ela ia morrer logo depois. Por isso que em cima das pedras só cresce lodo, só cresce a relvazinha, aquela gramazinha pequenininha. Não consegue ganhar uma árvore raízes em cima da rocha. Uma outra semente, por exemplo, caiu do semeador num solo que tinha muitos espinhos. Ele até cresceu, só que foi sufocada pelos espinhos. Aqui, quando Jesus traz essa tradução, né, essa interpretação da palavra do semeador, ele diz que os espinhos são os rudimentos do mundo. São as paixões carnais, é aquilo que você sempre fazia. Eu sempre ia para show, eu sempre gastava dinheiro com show, eu sempre ia com meus amigos tomar uma. E agora eu não posso mais fazer isso? Caramba, não. É muito difícil para mim. Então, Jesus, calma aí, eu vou pro meu showzinho, eu vou pra minha balada, eu vou me agarrar com 5, 6 pessoas, ficar com essas meninas ou com esses meninos e tá tudo bem, depois eu volto para a igreja. Não é isso que Deus quer para sua vida. Entenda que Ele tem o melhor para você. Quando eu e você vivemos a parte daquilo que as Escrituras dizem, a parte da vontade de Deus que deixou o manual de vida aqui, eu e você nós colhemos desgraça, colhemos doenças, colhemos tristeza sobre tristeza, colhemos depressão, ansiedade, vazio na alma. Agora, quando eu e você nós mergulhamos em obediência a Deus, naquilo que a palavra dele diz, quando a gente diz assim, caramba, não é mais meu lugar não. Eu já fui para esse lugar, me arrependo de ter ido, mas não é mais meu lugar. Você colhe bênçãos, relacionamentos abundantes, você colhe de fato uma vida íntima com Deus. Não tem nada melhor que isso. Não tem dinheiro no mundo que compre essa tranquilidade, essa paz que excede todo entendimento, que habita no coração daqueles que creem em Cristo. Então olha só o que ele diz. Eles temiam serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens ou o reconhecimento dos homens do que a glória de Deus. Deus, ele vai te recompensar se você o buscar. Entenda isso. Não é teologia da prosperidade, não é teologia da facilidade, ou seja, creu em Cristo, acabou todo o sofrimento. Não, às vezes ele vai até aumentar. Às vezes a pressão social vai ser maior no começo, como aconteceu com Paulo. Ele era fariseu, ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele se arrependeu dos seus pecados, ele se arrependeu de estar perseguindo o povo de Deus, os cristãos, e aí ele se converteu. Quando ele se converteu, ele perdeu o status que ele tinha de ser fariseu, ele perdeu o status que ele tinha de poder lançar as pessoas no cárcere, os que criam em Cristo, porque agora ele cria. Só que ele abandonou todos esses rudimentos do mundo, todas essas concupiscências, tudo isso que era status social, ele considerou como refúgio, ele diz. Ele considerou como nada.
E ele disse, diante da glória de Deus, diante da glória de Cristo, diante de ser um seguidor de Jesus, nada se compara. Nada que eu tenha tido na minha vida, um milionário, nada de reconhecimento social, nada se compara a eu viver uma vida com Cristo. Então Paulo assumiu esse compromisso e viveu a vida para Deus até o último dia, até o seu último suspiro. Então Jesus clamou dizendo, e ele começa a fazer um resumo do seu ensino aqui. Ele clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim apenas, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. O que ele está dizendo é, eu e o Pai somos um. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha o que ele diz, permanecer nas trevas, ou seja, aquele que não crê em Cristo, ele não vai para as trevas, ele já está em trevas. Aquele que crê em Cristo, ele não permanece nas trevas, ele é retirado das trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, ou seja, não as praticar, se alguém lê a palavra de Deus e não vive na palavra de Deus e não aplica a palavra de Deus, eu não julgo. Eu não estou aqui para julgar você se você não vive de acordo com as minhas prescrições, de acordo com a minha palavra. Porque eu não vim para julgar o mundo, olha o que Jesus disse, e eu vim para salvá-lo. Porém, quem me rejeita e quem não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Ou seja, o fato de você ler a palavra de Deus e não aplicar a palavra de Deus e não viver na prática a palavra de Deus no seu dia a dia, você pode não ser julgado por Jesus naquele instante ali, porque ele veio para salvar o mundo, naquela missão dele. Mas você vai ser julgado pela própria palavra dele. A própria palavra dele é que vai te condenar. Essa palavra julgará no último dia, o grande juízo final. Porque eu não tenho falado por mim mesmo. Olha o que Jesus está dizendo. Essa palavra não é minha. Essa palavra que eu tenho proferida é do Pai que me enviou. Esse sim me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Cada palavra da minha boca vem do Pai. E sei que o mandamento do meu Pai é a vida eterna. Por isso que as minhas palavras geram vida eterna. Ou condenação eterna quando você não crê e rejeita as palavras de Deus. E sei que o mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai tem me dito, assim eu falo. E amanhã a gente vai ver aqui o lavar dos pés, né? Famosa passagem das Escrituras em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Sim, quando eu e você cremos em Cristo, ele passa a lavar os nossos pés. De que sentido, né? Um sentido figurado de que ele passa a cuidar de nós. Ele passa a trazer conforto, consolo para as nossas almas. Uma paz que excede todo entendimento. Esse Jesus, ele está disposto a nos servir, só que nós é que devemos servi-lo. Por isso que os discípulos viveram a sua vida inteira. Depois que Jesus morreu e subiu aos céus, eles viveram, todos eles, os apóstolos, viveram até o último suspiro para servir aos interesses de Deus, aos interesses de Cristo Jesus, levando essa palavra, a palavra de Deus, de Cristo, ao mundo. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. É para isso que nós estamos aqui. Para levar essa palavra ao mundo. E se você quer ajudar essa missão a acontecer, pega essa live, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve, Gabriel CBO, e compartilha com seus irmãos na igreja, com as pessoas no seu trabalho, alguma palavra lá, algum vídeo que você assistiu, que tocou o seu coração dessas exposições do Evangelho de João, e compartilha com essas pessoas, porque é uma forma de você compartilhar o Evangelho. Então, eu não faço isso por mim mesmo, eu faço isso para a glória de Deus. Porque eu tenho interesse em que ele seja conhecido ainda mais. Conhecido no íntimo, na verdade. Eu estou cansado de ver pessoas que dizem assim, não, conheço a Deus. E não buscam ele na sua palavra. Não tem como conhecer a Deus se você não meditar nisso aqui, ó. Todos os dias é um alimento. Você come 3 vezes por dia, meu filho? Você come 6 vezes por dia porque você está dieta? Ou você come 2 vezes por dia porque você não toma café, algo do tipo? Então você precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias também. Acorda de manhã, antes mesmo de pegar no celular, abre a bendita palavra de Deus e lê. E eu vou te aconselhar aqui uma coisa, tá? Lê de forma contínua. Pega um livro como Mateus, como Marcos, como Lucas. Se você não está lendo a Bíblia, pega esses livros, ou João. Pega e lê. Sabe por quê? Quando você lê o Evangelho de João, por exemplo, já tem os capítulos lá no meu canal do YouTube. Depois, quando você for para o trabalho, no carro, você pega, bota no YouTube e vai ouvindo a mesma passagem que você leu. Você leu, não entendeu direito, pega lá, coloca o fone de ouvido, vai no carro e vai escutando o vídeo no canal do YouTube. É dessa forma que você vai crescer em intimidade com o nosso Senhor. Então aqui eu estou trazendo uma estratégia simples para você. Pensa bem sempre nisso.
Antes de alimentar o meu corpo, eu devo alimentar minha alma. Então, antes de você tomar café da manhã, meu filho, acordou, lava o teu rosto, escova os dentes para dar uma despertada, ou então toma um banho, pega a Bíblia, vai para a cabeceira da sua cama e lê, e medita, e procura aplicar aquela palavra no seu dia, procura aplicar aquela palavra na sua vida, o que é que muda no seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com o seu cônjuge, com seus filhos, o que é que muda no relacionamento com os seus colegas de trabalho. Começa a aplicar isso no seu dia, começa a praticar, a guardar essa palavra no seu coração. Vão vir dias maus, dias de tentação, e você vai olhar para essa palavra e você vai dizer, não, eu sou do Senhor. Eu vou escolher Deus hoje, eu não vou escolher o pecado. Eu não vou escolher essas tentações. Eu não vou dar ouvidos a Satanás. Eu vou dar ouvidos à palavra de Deus, eu vou viver para Ele. Então o dia de hoje vai ser para Ele, eu vou trabalhar para Ele, eu vou servir a minha esposa, o meu cônjuge para Ele, eu vou servir os meus filhos e ensinar-lhes a palavra de Deus para Ele. Tudo é para a glória de Deus, tudo nossas vidas deve ser para a glória do Seu nome. Cada respiração de cada ser vivente nesse mundo deve ser para a glória do nosso Deus. E aqui eu quero trazer essa realidade para você. Se você crê em Cristo, saiba, você foi escolhido por Deus, não porque você é especial, mas porque Ele te amou, mesmo sendo você, assim como eu, um pobre pecador, rebelde diante dEle. E porque você foi escolhido, você deve todos os dias, não tem um cristão que não lute com isso, deve todos os dias meditar na palavra, buscar essa palavra, se alimentar dessa palavra, colocar essa palavra no seu corpo. Para literalmente, quando alguém vê você, der testemunho de você, possa dizer, velho, se eu perfurar Gabriel em cada uma das partes do corpo dele, vai sair a palavra de Deus, porque ele está preenchido pela palavra de Deus. E você só pode compartilhar, só pode transbordar daquilo que você é cheio. Será que você não está muito cheio de La Casa de Papel? Será que você não está muito cheio do Netflix? Será que você não está muito cheio de entretenimento ou de notícias do coronavírus? Se encha da palavra do nosso Deus, se encha do Espírito Santo. Esse é o chamamento para nós. Se encha do Espírito Santo, se encha da palavra. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo sem a palavra. Não tem. Se encha na palavra, pregue a palavra, dê testemunho da verdade, porque Cristo virá. E Ele vai jogar vivos e mortos. E eu espero que você esteja do lado vitorioso, porque o lado vitorioso já está decretado, é o lado de Cristo. E eu espero que você persevere, e porque você foi escolhido, é que você vai ter que perseverar todos os dias da sua vida. Dizer não ao pecado e dizer sim para buscar a Deus, a sua presença. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajuda, Pai. Que texto bendito, abençoador, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos revelou nesse instante, na Tua palavra, que o Senhor cega o entendimento, endurece o coração de alguns, Pai, para que não creiam em Ti, para que não sejam salvos, mas o Senhor, no Teu beneplácito, na Tua soberania, o Senhor escolhe a quem quer. Ó Deus, eu te agradeço pelo privilégio de ter sido escolhido por Ti. Eu não sei por que cargas d'água, Senhor Deus, eu não sei porque o Senhor me amou, porque eu sou indigno, eu sou pecador, eu sou rebelde, eu me volto contra Ti tantas vezes, Senhor Deus, eu sou falho, eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu não Te buscava e o Senhor foi lá me resgatar. Ó Deus, muito obrigado, Pai. E muito obrigado porque o Senhor tem confirmado isso no meu coração todos os dias, porque todos os dias, Pai, eu preciso buscar a Tua presença incessantemente. Eu preciso ler a Tua palavra, eu preciso ir até o Senhor, até onde o Senhor está. Eu preciso buscar a Tua presença em oração. Deus, muito obrigado. E faz com que isso se confirme dia após dia, Senhor Deus. Para que dessa forma eu possa confirmar a salvação do Senhor. Eu possa, Senhor Deus, viver de forma digna da vocação que o Senhor nos tem chamado, Pai. A vocação de sermos feitos Teus filhos, salvos em Ti. Ó Deus, eu te oro por cada pessoa que assistiu essa live nesse instante. Por cada pessoa que vai assistir esse episódio no canal do YouTube, lá no Gabriel CBO. Eu te peço para que essas pessoas sejam engajadas em anunciar as boas novas do reino. Que elas possam glorificar o Teu nome em todos os aspectos de sua vida. E possam Te conhecer cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Deus abençoe sua vida. Um cheiro no coração. Grande abraço. Valeu, até amanhã, se Deus quiser, de manhã cedo. Valeu, grande abraço.